gente! Se doeu, Campos Melo agora é diva. Tremeu o governo tosco, o Onix já não tem mais poder que um assessor. Se doeu, Campos Melo agora é diva. Tremeu o governo tosco, o Onix já não tem mais poder que um assessor. Tem. Quando essa corda apertar, o arquivo vivo que escapar vai delatar a corporação. Olha lá o capitão. Quem? Não tem um tio Que viu no zap a mamadeira até formar o curral. Se tirasse o PT ia pra Disney de novo, pagar de arrependido meu ovo. Sem teta nem PT não se sustenta o Bozo. Os fachos vão voltar pro esgoto. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um Midcast Política, o nosso formato que debate semanalmente as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? A greve dos petroleiros está ótima. Tô adorando, tá tudo bem com ela, ela segue viva, segue firme, ela segue forte, ela segue bonita, isso nos dá esperança. Muito bem, uma força aí pra galera dos petroleiros. Excelente, excelente. E completando o nosso trio de hoje, temos o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não, como é que eu vou estar bem, cara? Nas últimas 24 horas eu vi coisas que eu preferia não ver. Eu tô tentando desver a realidade, então não tô bem. Vamos falar mais sobre isso ao longo do episódio, né? Bom, como já é de praxe, vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma timeline, datar o programa informando que estamos aqui falando diretamente do dia 18 de fevereiro de 2020. Hoje vamos ter aqui os nossos blocos já tradicionais desse nosso formato, talvez com a atualização da lista de comunistas, mas teremos o bloco de polêmicas, piadas e tretas, depois vem um bloco de Pega Fogo Cabaré, e por último, a parte que todo mundo acha chato. Inclusive, teve ouvinte reclamando que não teve momento Carluxo semana passada. Por enquanto, sem momento Carluxo e sem momento Panunzi aqui no Midcast Política. Rapidinho, ao querido ouvinte, vamos dizer aí que fale com o Carluxo, diga pra ele nos mandar um material, que o rapaz anda muito quieto. É como se ele estivesse de luto por um grande amigo que morreu, assim, né, que passou pro outro plano. Falando em amigos, chegamos aqui no nosso momento vira-casacas, né? Aquele momento de mandar um alô, um salve e um beijo para os nossos queridos ouvintes. Vamos começar aqui hoje pela queridíssima Miau Jude, que está sempre interagindo com a gente, pediu aqui um salve especialíssimo. Tem também um salve para Luane Porto Maranhão, um salve para o Lorenz Galahad, ou a Lorenz Galahad, eu espero que... É a Lorenz Galahad, né? Espero que eu tenha falado certo aqui o nome dela. Um abraço aqui para Lorenz. Fica também aqui um salve para o nosso queridíssimo também Rafael Thompson, que está sempre por aqui. E o perfil, né, do podcast Kit de Releituras Musicais, ela pediu uma musiquinha pra gente. Então ela já teve aí a musiquinha na abertura, então fica aqui também o nosso salve. Quem mais tem por aí, Diego? Temos aqui a queridíssima autoproclamada presidente do Vale dos Homossexuais, que ela falou que esqueceu na semana passada, não viu o tweet, mas essa semana ela já marcou a sua presença aqui conosco. Salve também para a Mariana Xavier. O Marcos Robles pediu um beijo para aquela menina do cartaz que queria ir para Disney. Um beijo, menina do cartaz que queria ir para Disney. Espero que você não tenha seguido os passos dos seus pais e votado no Bolsonaro. E aí, o editor, por favor, solta a música de família, a música de animação aí de Domingo de Sol e cheirinho de churrasco, porque o Eberton Eduardo pediu para mandar um beijo para sua esposa Tatiane e para sua filha Maria Flor. Um beijo para a família feliz. E a moça de Pindorama, nossa também tradicionalíssima, pediu os beijos e alô e beijos.
Seguindo aqui, a Juliana Freitas pediu um salve, a paz na terra e fogo nos fascistas. A paz na terra, acho que é a única coisa que a gente não vai poder cumprir por enquanto, né? O resto a gente apoia, a gente fica na expectativa de conseguir rapidamente colocar fogo nos fascistas. O Luizito David, ou Davi, pediu que uma nova designação do nosso momento Vira Casacas. Ele não pediu um salve, nem um beijo, nem um abraço coletivo. Ele pediu um opa. Então eu quero que todos vocês mandem um opa para o Luizito. Opa! Opa! E o Adrian Lemos, sim, pediu um tradicional abraço coletivo. Sinta-se abraçado, Adrian Lemos. Sinta-se abraçado por esses 3 pares de braços fortes. Fale por você, né, cara? O Velton Martins, direto de São Gonçalo, pediu um salve também. Aqui a gente, para fechar, a gente tem um novo momento. Dentro do momento Vira Casacas, a gente inaugura agora o Momento Classificados. E quem inaugura é o nosso ex-estagiário, o Denis Almeida. Ele pediu para divulgar aqui o trabalho da Liliane Gili, que é historiadora e professora de história de mão cheia. Quem aí tiver que precisar contratar ou quiser contratar uma historiadora, professora de história, mandar e-mail para liligili@hotmail.com. Ela é bacharel e licenciada em História pela USP, aquela instituição comunista, tem experiência em sala de aula e já trabalhou em vários projetos em arquivos e museus. Então aproveitem que hoje, exatamente hoje, o Senado aprovou a regulamentação da profissão de historiador, então você já pode contratar uma pessoa com uma profissão reconhecida por lei. Bom, fechamos aqui o momento de salves. Deixa eu falar aqui rapidinho do PicPay. Se você quer ajudar o Midcast a pagar a nossa hospedagem aqui mensalmente, sofrida, incentivar o nosso trabalho de produção, que tem Midcast Política toda sexta-feira, exceto quando a gente está de férias e no carnaval, já fica aqui o aviso. Segue o fio aí direto, então, por favor, ajuda a gente lá no PicPay. Você pode colaborar mensalmente com R$2. É só baixar lá o aplicativo, né, ou na Play Store, procura lá por Midcast e assina o nosso plano, ou então pelo URL picpay.me/midcast, vai aparecer lá um QR Code, você aponta o seu celular para o QR Code, aí já vai abrir o aplicativo, se você já tiver ele, né, e aí você assina o nosso plano. Depois do Carnaval, era para ser na semana, mas fica para depois do Carnaval, eu vou divulgar aí a nova plataforma de apoio, porque tem gente que quer apoiar com boleto, tem gente que quer apoiar com valores maiores, então vai ter um apoio, um padrinho da vida para quem quiser colaborar aqui pra gente. Rodrigo, com R$2 por mês, além de ajudar aqui o Midcast, o que mais os ouvintes podem fazer aí nessa folia que está por vir? Vitor, com R$2, ouvintes, o governo, na verdade, o governo poderia custear exatamente 13 IDs estudantis digitais, mas ele não vai poder mais custear essas 13 IDs estudantis, porque a MP da ID estudantil virtual venceu e quem faz carteirinha de estudante agora, de novo, é a Uni e os DCEs. Ai. Bom, vamos seguir então aqui. Tem comunista essa semana? Não, né? Tem só tu, né, que tá valendo o manifesto ainda agora. Não. Quer dizer que agora escutar Frozen, as músicas do Frozen, é ler o Manifesto Comunista, é isso? Se a Para Disney crianças. tudo que vem da Disney é comunista. É marxismo. Então não tem nenhum comunista aqui essa semana, vamos passar direto por esse bloco e já vamos aqui para o Polêmicas, Piadas e Tretas. Bom, começando aqui o nosso bloco de polêmicas, piadas e tretas, não poderíamos deixar de falar sobre ele, que eu acho que é a Damares aí de 2020, que só tá falando besteira desde que o ano virou. Não que ele não falasse antes, né? Mas agora ele tá caprichando, que é o nosso querido Paulinho Guedes, que na semana passada, acho que foi no dia seguinte da nossa gravação, né? Depois que a gente gravou, ele soltou a pérola num evento que ele estava participando, falando que... Então, logo no primeiro ano, nós quebramos essa dinâmica. Então, essa ideia de que o Brasil está se endividando em bola de neve, trincou. Estava indo para cima e já, no primeiro ano já caiu. E nós vamos fazer de cair de novo esse ano. Então, a segunda grande torre, a primeira grande despesa é Previdência, 1 trilhão a menos 10 anos. A segunda é juro, 1 trilhão a menos. Então, não vai ser mais paraíso de rentista. Mas o juro foi para 4 e pouco. O câmbio foi para 4 e pouco, está nervoso. Não está nervoso, não. Mudou. Não tem negócio de juro a 1,80. Não tem negócio de câmbio a 1,80.
Pô, vai exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Vai para Cachoeira do Itapemirim, vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil. Entendeu? Tá cheio de coisa bonita para ver. Tivemos aí essa fala totalmente preconceituosa e nojenta do nosso Paulinho Guedes. Eu queria saber o que vocês têm a dizer sobre isso, como é que vocês viram essa situação. Ele dessa vez não pediu desculpas, né? Ao contrário da questão dos parasitas. Eu quero evocar aquele momento que nós testamos no ano passado, que era o momento Pi, que ele tá merecendo, o menino Paulinho. É pra chamar a vinheta, Diego? Por favor. Então vem aí, vinheta, momento Pi, surgindo em 2020, vamos lá. Este senhor que é delampido, cabotino, alambicado, repulsivo, presumido, burlador, caloteiro, cambalacheiro, argamandel, pilantra, patife, desaciçado. Caraca. Tinha mais um que era muito bom aqui. Cadê? Ai, perdi, gente. Pô, tá mas bom. já foi uma lista maravilhosa. Tem alguns que acho que eu não vou nem botar pi para os ouvintes poderem se deliciar aqui junto com a gente, cara. Belos adjetivos ao nosso querido Paulinho. E você, Rodrigo, já vai querer embarcar no momento pi também, ou a gente pode parar o momento pi e voltar pro... Não, para o momento pi. Para. Beleza. Para o momento pi. O Diego já expôs a raiva dele. Se eu começar a xingar, ninguém vai ouvir nada do que eu falei, porque o pessoal vai ter que botar pi, já coloca pi, já corta, o editor já corta 40%, 50% do que eu falo nessa porcaria desse programa. Aí se eu for começar a xingar agora, aí mesmo que ninguém vai ouvir nada. Mas tipo, tem surpresa na fala do Paulinho? Não tem surpresa. Assim, o engraçado se você parar pra lembrar, a quantidade de sketches de humor que a gente já viu direitinho, assim, desse mesmo modo. Tem um JPEG, uma montagem que a Jair Me Arrependi fez logo depois disso, que é a cena do Parasita, né, do filme Parasita, em que a mulher rica no filme Parasita tá com o motorista na frente, a câmera pegando o motorista em primeiro plano, né, e ela no telefone falando mal do cheiro dele, se não me engano era isso. E aí colocou o Paulo Guedes no fundo, né, com essa frase. Ele falando que era uma festa danada, com as domésticas indo pra Disney. E essa cena, esse sketch, ela já se passou em diversos momentos, assim. Você pegar programas de humor, de diversas épocas, você encontra essa cena da pessoa rica sem noção nenhuma da realidade, que ela fala esse tipo de coisa, ela realmente acredita que tem que ser assim. Isso não é um ato falho, não é algo com que ele tem que se desculpar, é isso que está presente no pensamento da elite e da classe média enganada brasileira, a classe média que acredita que é empresarial, que acredita que é rica, é isso que eles pensam, sabe? Que tem que ter uma separação ali de classe entre a nobreza e a plebe. Isso me lembra também que foi lá para 2012, 2013, quando começaram a reclamar publicamente que os pobres estavam andando de avião. Sim. E que os aeroportos agora, eles estavam superlotados e estavam um lixo. Nossa, agora viajar de avião é uma coisa horrível, porque o pobre tá ali viajando de avião. E logo depois começaram a reclamar. Né? E logo depois começaram a reclamar que pobre comprava carro, qualquer pobre podia comprar carro, e blá blá blá. E que isso pra mim tá na gênese do nosso problema, o problema que a gente vive hoje, assim, sabe? A gente ter dado o poder de consumo para uma parte da população sem a gente ter se preocupado minimamente com as transformações ideológicas necessárias para boa parte da nossa estrutura social conseguisse compreender o que é a igualdade, conseguisse trabalhar rumo à igualdade. A gente não fez isso. A gente colhe os frutos desse processo falho, né? Então essa fala do Paulinho, ela não está desconectada com a realidade, ele não vai pedir desculpa, porque isso aí coaduna boa parte do pensamento do eleitorado, inclusive os pobres de direita que votaram no Bolsonaro e acreditam que são... A pessoa, se ela receber 2 salários mínimos, ela vai achar que ela é muito melhor do que a pessoa que recebe 1 salário mínimo. Sim, isso aí é um fato. Não, e você vê que, por exemplo, ele na época pediu desculpa em relação aos parasitas porque ele atacou
uma classe, a classe dos servidores públicos, vamos dizer assim, né? Deve ter rolado uma pressão nos bastidores e ele acabou pedindo desculpas. Só que no caso lá da questão das domésticas, no próprio evento ele faz essa fala infeliz dele, preconceituosa, mesquinha, e aí logo depois ele percebe que falou alguma merda que é o que tá na alma dele, né, o natural dele aquilo, aí ele tenta se corrigir, ele fala, não, depois vão dizer aí que o ministro disse que a empregada doméstica estava indo pra Disney. Não, o ministro está dizendo que o câmbio estava tão barato que todo mundo estava indo pra Disney. E ele ainda consegue piorar a situação porque é burro, né, cara? Porque se as pessoas estavam indo pra Disney, né, todo mundo estava indo pra Disney, como ele diz, que bom, né, cara? É bom pra economia isso, né? E até eu tava escutando o Daniel Souza no Petit Jornal falar, que era uma coisa que eu também tava pensando quando eu vi essa notícia, que tipo assim, ele não tem que ficar falando do câmbio, né, cara? Não tem que ficar falando do dólar. Quem tem que decidir isso é o Banco Central. E questionar se as pessoas estão indo para fora, seja para Disney, para qualquer outro lugar, logo ele que é um liberal, né? O liberal é engraçado, né? O liberal ele quer ferrar todo mundo na economia, com as políticas dele, mas na hora das pessoas quererem decidir para onde que elas vão, ele não, peraí, não é bem assim, né? Você não pode ficar indo pra Disney, vai se ferrar, né? Liberal de merda esse, né? Quer ferrar com o povo, mas quando o povo tá querendo viajar e se divertir, aí não, aí você tem que seguir a cartilha dele, né? Cara, esse liberalismo sabe, da formação do Guedes ali, esse liberalismo de Chicago lá, é um negócio completamente disparatado, é um negócio completamente sem sentido. Ninguém ganha com esse tipo de liberalismo que ele propõe. Isso é uma coisa completamente sem sentido, sabe? E, primeiro, só tem como ele colocar algumas dessas coisas em prática dentro de uma ditadura. Não tem como esse tipo de liberalismo funcionar numa democracia. Inclusive, por isso que ele vai reclamar do câmbio. Ele vai reclamar do câmbio, porque para ele isso só funcionaria com ditadura. E, em parte, só começaria a colocar aquilo em prática, mas ia ruir logo em seguida. Então, esse é um negócio completamente sem sentido, nunca deu certo, não vai dar certo. A gente vai continuar ouvindo cada vez mais, sabe, verborragia desse sujeito, cada vez mais falas ofensivas, na medida em que ele for ficando mais irritado, e mais irritado, e mais irritado, até que ele saia do governo com aquela desculpa de não dar para trabalhar no Brasil, aqui ninguém é livre para trabalhar, e blá 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 blá. O antagonista até soltou uma nota hoje dizendo que o Bolsonaro chamou ele a portas fechadas para debater essas últimas confusões aí que ele arrumou, mas aí parece que lá no G1 já estava dizendo que não, que o Bolsonaro falou que ele fica até o fim do governo, que não tem nada disso. Então, vindo do antagonista também, né, você não dá para confiar, né, na informação. Né? Aí, esse filho da puta fica, porque o dólar é isso, o dólar é aquilo, e tá lá na casa do caralho o dólar, né? Sendo que isso é bom para quem? Pro agronegócio só, basicamente, para quem exporta minério, eu acho, talvez. Mas pro resto do país inteiro é ruim. E principalmente para todo mundo, porque com essa política escrota de preço que a Petrobras está praticando agora, que inclusive os petroleiros estão denunciando na greve, né? E tá queimando nossas reservas, né? Tipo, lembrando que quando a crise de 2008 chegou, que segurou o Brasil nos eixos aí para não se fuder tanto, foi a nossa reserva de dólar que tá queimando, pô. Semana passada, salvo engano, ele lançou, o Banco Central lançou 1 bilhão de dólares no sistema para negócio para tentar baixar o dólar 7 centavos, uma coisa assim. Uhum. Né? Então é foda. Cara, é o que a gente vinha falando desde o começo. A política econômica do Paulo Guedes não tem como funcionar em lugar nenhum do universo. Né, funcionar minimamente para que a população, sei lá, não morra de fome. Talvez na Dinamarca funcione, porque já tá em outro nível lá, né? Mas no Brasil não tem como, né, cara? Nossa, em que universo a gente tá? Que tipo, a gente teve uma queda absurda do dólar por intervenção e ele caiu para 4,30. Exato. Assim, só para complementar a fala do Diego, existe sim um lugar, um universo em que a política neoliberal do Paulinho Guedes funciona. Não é na Dinamarca, Vitor. É na Noruega do filme Midsommar. Porque lá eles matam os idosos aos 75 anos. É, triste, cara. Mas vocês estavam falando aí do dólar, né? Eu vi um tweet aqui que compartilharam no grupo que é assim, ó. Do @baldeirense. Não sei se ele pegou essa de outro lugar, enfim. Aí tá aqui, ó. 2016, se tirarmos a Dilma, o dólar cai. 2017, se sair a reforma trabalhista, o dólar cai. 2018, se elegermos o Paulo Guedes votando o Bolsonaro, o dólar cai. 2019, se sair a reforma da Previdência, o dólar cai. 2020, dólar alto é bom. É um bom resumo, né, cara?
Aliás, gente, quando a gente sair desse buraco, a gente vai sair desse buraco, vai ser, aliás, a paródia de hoje, a ideia era trazer, já que é carnaval, um último verso positivo, né? A gente tem que mandar os fachos pro esgoto de novo. Então, quando a gente sair desse buraco, por favor, a gente vai voltar a ter uma economia crescendo, as pessoas terem poder aquisitivo. Não vão pra Disney, gente. Sério. É cafona. Não vai pra Disney. Não pega o seu dinheiro e vai pra Disney, não. Tem tanto lugar pra ir, tanto lugar pra conhecer o tamanho do Brasil. Não vai pra Disney, não, coisa cafona. Mas vai gastar o seu dinheiro indo pra Disney, abraçar o Pateta, tirar foto com o Mickey. Não, é né, igual gente? o Rodrigo Constantino, aquela foto dele com o Pateta. Isso, e coloca esse. Ótimo, Vitor. Quando a gente voltar, quando a gente sair desse buraco, eu quero que as pessoas tenham na mente essa imagem. Ir pra Disney é querer ser o Rodrigo Constantino. Então não gaste o seu dinheiro indo pra Disney. Falando em Disney, Pateta e folia, e o vídeo do Bolsonaro dançando com o Crivella, cara, no evento de evangélicos aqui no Rio. Vocês viram isso? Não, God, please, no. No, please, no. Assina embaixo, Diego, cara. Assina embaixo a reação do Diego. Olha, assim. Eu quero colocar aqui um parental advisory, entendeu? Vocês que ouvem o podcast com criança, com idoso, com animais aí, com pessoas que são cardíacas, por favor, não vejam esse vídeo. Cara, é triste demais. É como eu sempre falo, né? Rio de Janeiro é a cidade que deu errado e as pessoas fingem que deu certo. Ele nunca foi de produzir grandes coisas, né? No âmbito político. Mas, cara, sei lá, de uns 3, 4 anos pra cá, tá uma avalanche de merda que é uma coisa impressionante. Esse vídeo deles sambando, rodando, girando, sei lá, parecia que tava com a pomba gira. Quem dera, mas não é então, essa a questão. Exatamente. Aquilo ali sabe? Aquilo é a anti-religiosidade, aquilo é a anti-espiritualidade, é a anti-alegria, aquilo é o anti-carnaval, cara. Aquilo, sabe, é a imagem da tristeza. A gente enxerga aquilo ali e a gente fica deprimido de imediato, sabe? Não assistam esse vídeo, porque vocês vão passar mal. Aquilo dá ânsia de vômito, aquela pele mal cuidada que parece um bolor. Juntou 2 bolor, sabe? 2 cânceres se movimentando, que é o Bolsonaro e o Crivella, sabe? É 2 fungos. Pra quem assistiu aquele filme do Super Mario Bros. Lá, da década de 90, tem o vilão, um dos personagens era um fungo que dominava a cidade. Você sentiu o cheiro do fedido daquele troço. Aquilo parece o Crivella. Você olha pra imagem do Crivella, a pele dele parece um mofo. Cara, bela definição. O Crivella parece um fungo. Perfeito, cara. Não, e tá o Bretas ali atrás também, batendo palminho, girando junto com os caras. Cara, que coisa ridícula realmente esse vídeo. E aí cometendo crime, né? Bretas cometendo crime porque ele não poderia dar lá. Isso, você quer comentar que estão querendo investigar ele sobre isso, né? Cara, um juiz dentro de um evento político, dando apoio nítido pra político? Peraí, tudo bem que a gente... onde a gente já viu algo... O juiz não pode condenar candidato à presidência para beneficiar o outro. Não pode se posicionar politicamente. Que é isso, cara? Deixa de ser antiquado. Mas é isso, cara. É realmente um vídeo, assim, desagradável de você assistir. Boa sorte pro Rio de Janeiro nessas eleições. Mas podem já ficar avisados. Eu já tô aqui em fevereiro, cravando que o Crivella vai ser reeleito no Rio de Janeiro, por mais maluco que isso possa parecer. Mas se por acaso der tudo certo e ele não for reeleito, você também tem que ver quem que vai entrar no lugar, né? Às vezes pode até ficar pior, sempre pode piorar. O Bolsonaro pode ter certeza que ele vai dar uma de amnésia e vai falar que nunca apoiou o Crivella, que nem conhece esse cara, igual ele falou pro Frota, igual ele sempre fala pra galera que depois ele rejeita. Bom, vamos seguir aqui ou vocês querem comentar mais alguma coisa? Ou a ânsia de vômito consumiu vocês já depois de assistir o vídeo? Não, eu já tô aqui, tô suficientemente insatisfeito. Achou que ia ficar com notícia menos nojenta? Vai pra onde? Vamos abrir aqui então o queridíssimo, excelentíssimo senhor sinistro do ensino com C, que resolveu agora que foda-se, né, que já que é pra tocar fogo na porra toda, tô cagando e andando, e resolveu abraçar o seu eu aí mazarópico, por assim dizer, e cansou de ser pego escrevendo errado por acidente e começou a escrever errado de propósito. É quase um momento Carluxo, né, cara, essa porra. Aí ele escreveu no dia 17, hoje com E, entregamos com I, 120 ônibus com I,
ônibus escolares com I a municípios de São Paulo. No ano passado, com C cedilha, mais de 1.300 foram entregues em todo o Brasil. O governo do anticristo já disponibilizou atas a estados e municípios para aquisição de mais 6.200 ônibus. Espero que dessa forma a notícia chegue a todos. Assim, primeiramente, foda-se, não tá mais fazendo mais do que a sua obrigação, né? Pelo menos uma vez na vida, em vez de ficar tirando a roupa em rede social, tá trabalhando, né? Acho que deve ter que tomar um banho de criolina depois para tirar o cheiro de trabalho do couro. E o que eu tinha para dizer era isso. Exatamente. Mais que, não sei nem se é a obrigação dele, porque eu não sei se competiria a ele ficar divulgando esse tipo de coisa. Além do que, eu vou ignorar essa coisinha dele começar a escrever para fingir que ele consegue escrever corretamente, né? Porque essa coisa de você transformar o erro de português em estilo não funciona tão facilmente assim, não. Não é tão fácil fazer esse tipo de piada. As pessoas ignorar que você realmente não sabe escrever. Agora, o problema é que, entregar ônibus? Sério que você está divulgando entrega de ônibus como um trabalho do MEC? Daqui a pouco você vai divulgar o quê? Que está inaugurando torneira em escola? É isso? Sabe? Vai comemorar a inauguração de torneira em escola, igual os políticos da década de 30, da década de 40 faziam evento, fazia show para inaugurar bica? É isso que a gente tá vendo, né? Então, sucupira. Cara. Nossa, isso é total sucupira, cara. Isso é total porra do Saramandai, velho. Assim, mas eu não quero dar palco pra essa desgraça, não, porque, sabe, essa piadinha, essa tentativa de escapar da falta de conhecimento dele, da inabilidade, sabe? Tava o comentário que a gente tava fazendo aqui outro dia sobre aqueles personagens estúpidos lá do BBB. Às vezes você escuta a pessoa falando, é o caso do Weintraub, porque de início ele parecia ser uma pessoa, olha, nossa, esse cara aqui é perigoso porque ele é esperto. Só que nem isso ele é. Você começa a ouvir um pouco mais o cara falar, com aquela voz dele, você tem aquela voz embargada que parece que tá com ovo na boca, parece que tá com ovo na boca, assim, move a boca direito, o queixo vai pra frente, fica... Você escuta ele falar um pouco mais, você percebe o que ele escreve, cara, e você consegue enxergar o único neurônio dele correndo desesperado, como se desse a volta num campo de futebol, sabe, pra tentar chegar nos pontos que ele gostaria. É isso, esse espaço vazio, é uma ventania ali dentro, não sobrou nada daquilo. Sabe? É o sujeito que tenta fazer graça, porque conteúdo não há. O Theo Becker, isso aí soa muito Theo Becker pra mim. Porque o Theo Becker, ele acreditava que ele era um bom ator. Ele realmente acreditava, sabe? A palavra é canastrice, isso é um canastrão. Só que é um canastrão que nem sabe que ele é um canastrão, cara. Ele acredita que ele é um bom ator. Ele acredita que as piadas que ele faz têm graça. Ele acredita que ele sabe fazer o jogo. Mas não, ele é o Theo Becker. Porra, excelente, cara. Bela analogia, canastrão é a palavra perfeita pro que eu tava querendo dizer. Muito bom, Rodrigo. Chega de dar palco pra maluco, vamos seguir aqui com a pauta. Foi mal, eu tô tentando reavivar aqui a brasa do fogo no cabaré, porque tá difícil. O governo resolveu parar de brigar entre eles e começou a bater na gente, tá foda. Bom, começando aqui esse nosso bloco de, sei lá, quase fogueira cabaré, né, que o Diego tá tentando reanimar, porque realmente o governo, ele tá continua fazendo bobagem, mas entre eles, depois que eu percebi o seguinte, cara, depois que o Bolsonaro saiu do PSL, esse bloco ficou esvaziado, cara, porque ele ficava arrumando treta ali o tempo inteiro entre eles, aí ele saiu de lá, tá sem partido, a coisa meio que estabilizou, Carluxo também tá quieto, enfim. Sabe o que a gente precisa, Vitor? Sabe o que a gente precisa? De novo governo. Entendi, cara, mas aí vai acabar o podcast, cara. Não, o que você acha? Que você acha? Que seja lá qual governo. Cara, tipo, falar mal de governo é a coisa mais fácil do mundo. Ou a gente vai cair naquela de, quando agora tiver, quem é a oposição agora tiver na situação, a gente vai parar de falar mal. Não vai acontecer. Não, porque você mesmo disse aqui que se a gente ainda tá fazendo podcast, significa que a coisa ainda tá ruim e esse governo ainda tá aí, entendeu? Quando trocar o governo, a gente vai continuar reclamando do mesmo jeito. Eu não sei fazer outra coisa da vida. A gente só muda o nome dos blocos, né, cara? Não, pô. Ó, o pessoal me perguntar, onde é que tu tava no governo do PT? Eu tava fazendo greve. Isso é. Não, bem lembrado, cara. Já adiantando o tópico lá dos petroleiros, eu vi um conhecido meu falar: nossa, esses petroleiros, sei que, agora estão fazendo greve, estão querendo desestabilizar o governo, porque o Bolsonaro falou a questão lá da gasolina e tal, não sei o que. Aí eu falei pra ele, cara, eu trabalhava no centro do Rio, eu cansei de ver os petroleiros protestando em frente lá à sede da Petrobras, cara.
A segunda maior greve da história foi no governo Dilma. Como é que você fala uma besteira dessa? Aí usa qualquer argumento lá, né? Cara, não, acho que universidade, pombo, né, cara. Universidade, todo semestre se fazia uma greve. Sim. Todo semestre tinha uma greve diferente. Exatamente. Mas vamos atualizar aqui a nossa fogueira de celofane, né, que a gente comentou no episódio passado, que realmente o Bolsonaro, né, confirmou a troca lá do comando da Casa Civil. Nosso querido Onyx Chuveiro Lorenzoni, ele tá meio desprestigiado, então, apesar dele continuar no governo, foi lá pro Ministério da Cidadania, mas o Bolsonaro tirou ele da Casa Civil e botou o general da ativa, Walter Souza Braga Neto. Será que os militares estão voltando a ter força dentro do governo? Ou ele está tentando fazer isso para meio que desviar o foco? Porque botar um general da ativa, até agora, acho que foi a primeira vez que acontece dentro do governo, né? Porque assim, a Casa Civil está funcionando já meio como uma secretaria executiva, né? Uma chefia de gabinete. Não é mais aquele ministério que era antigamente. É tipo um caso de colocar um homem de confiança para as coisas mais próximas dele, porque assim, esse general não vai conseguir articular nada com o Congresso nenhum, né? Como a gente falou na semana passada, só o que tem na Casa Civil agora é, tipo, coordenar a reunião dos ministros, que é, tipo, sei lá, eu imagino Nossa, aquele... Imagina coordenar a reunião com esses ministros, cara. Um macaquinho batendo prato, assim, né? Daqueles relógio cuco antigo. É mais ou menos aquilo. E a Comissão de Ética Pública da Presidência, que a gente já vai falar daqui a pouco, que não serve pra porra nenhuma. Sim. Então... Essa terminação das coisas da presidência, do Planalto, agora ela toma outro sentido, né? Dentro do governo Bolsonaro, esse da presidência é porque realmente serve à presidência, serve ao presidente. É basicamente isso que a gente tem. Não sei, acho que se dependesse do Bolsonaro, todo o governo ele seria militar. Será, todo cara? governo Eu já não sei tanto assim não, cara. Eu tenho minhas dúvidas. Sei, pra mim todo o governo seria militar. Agora, isso já indica pra mim também algo que, não sei, pra mim tava nítido desde o começo. Não há nenhuma intenção de articular com o Congresso. Uma intenção real. No ano passado, se gastou tudo que se tinha e não tinha com a emenda, sabe? Era tentar, se comprou todo o Congresso, tudo quem foi possível comprar no Congresso para aprovar a reforma da Previdência. Não sobrou nada. Não sobrou outra maneira de articular. A articulação que teve com o Congresso no ano passado foi por conta das emendas parlamentares. Foi compra. Acabou isso. Eu nunca teve a intenção. Todo mundo reclamava já do Bolsonaro no ano passado que ele não fazia esforço nenhum para articular com o Congresso. Continuou não fazendo. E agora que não tem mais a reforma da Previdência para passar, e não tem uma outra maneira de fazer essa articulação, porque ele não vai continuar liberando mais e mais e mais e mais dinheiro para emenda, não tem como fazer isso, simplesmente já chutou o balde. Não vai ter articulação mesmo, não quer, e vai continuar a militarizar o governo. Assim, algo que a gente já comentou aqui também é que, por mais que a gente não tenha uma ditadura declarada e oficializada, o Bolsonaro se comporta como um ditador. Ele nomeia como um ditador, sabe? Por isso que ele não procura articulação. Ele designa funções como um ditador designaria. Então, isso aqui é o meu posto, esse aqui faz isso, esse aqui é tal função, esse aqui é o jogo. E me deixa em paz só pra ficar brigando com os jornalistas, pra ficar xingando aqui também. É isso que ele quer. E aí ele vai construindo, né, a cortina de que o Congresso não deixa governar, que ele fica passando medida provisória, e ele anuncia a medida como se já tivesse em vigor, como se fosse já tudo certo pra sempre. Aí a medida vence, ele, culpa do Congresso, culpa do Congresso, culpa do Congresso. E aí 4 anos de culpa do Congresso, você vai ver a desgraça que vai ser na próxima eleição. Cara, você tocou num ponto importante, essa questão deles fazerem grandes eventos, né, e grande propaganda para casos que ainda são MP ou são só ideias de projeto. Acho que é uma máxima desse governo, né, cara? É divulgar o que ainda não tá pronto, né? Impressionante. Ou que ainda tá funcionando meio torto. Mas eu comentei... Desculpa, né? Porque isso é uma estratégia de efetivação, assim. Da narrativa, né? Depois que você divulga uma proposta de projeto que quase que é feita para cair na frente, para ser embarreirada, já não interessa se ela vai cair ou não. O eleitorado do Bolsonaro, e esse eleitorado que foi
já tem a extrema-direita entranhada em si, começa a se comportar como se aquilo fosse lei. Então você passa uma proposta de projeto para liberar garimpo em terra indígena, que ela vai cair logo à frente. Então, legalmente, ela não se efetiva. Mas só que o público do Bolsonaro, não vou nem chamar só de eleitor, o público, os fanzetes do Bolsonaro, eles não estão nem aí para isso, eles vão entender aquela proposta já como uma autorização do governo e vão começar a fazer aquilo, independente de ser ilegal ou não. E você pega essa estrutura efetiva com o Sinistro Salles, por exemplo, que vai fazer o que ele puder para impedir que haja uma fiscalização efetiva, para fazer com que essas pessoas começarem a garimpar, já se garimpa em terra indígena ilegalmente, e vai se garimpar ainda mais em terra indígena ilegalmente, porque o governo vai passar a fazer vista grossa, já faz vista grossa. Essa proposta não interessa se ela vai virar lei ou não. O governo autorizou isso. Ele autorizou com a palavra dele. As pessoas vão continuar a garimpar, vão continuar a cometer ilegalidade e os ministros estão lá para fazer vista grossa. É assim que esse sistema funciona. Porque não interessa o que está no texto da lei, não interessa se aquela medida provisória vai virar lei ou não. A partir do momento que ela foi divulgada, aquilo pode acontecer. A partir do momento em que se divulgou e começou a falar que os alunos deveriam filmar professor em sala de aula, que os pais deveriam ir lá caçar professor na porrada, pronto. A vida do professor virou um inferno. Você não consegue mais dar uma aula normalmente porque você tem medo de ser perseguido. E isso realmente acontece. Não, você me fez lembrar um episódio do podcast do Cauê Moura, do Poucas, que ele entrevistou a Bruna Surfistinha, no caso a Raquel Pacheco. Que ela tava falando que depois daquela... Lembra daquela fala do Bolsonaro? Que ele falou, o Brasil não tem que ficar financiando filme tipo da Bruna Surfistinha. E na época ela só foi responder, sei lá, 2 dias depois. Mas ela falou que logo depois dessa fala dele, ela recebeu uma enxurrada de pessoas xingando ela e até ameaçando ela no Instagram dela, via direct, só por conta da fala do Bolsonaro. Que é o que a gente sempre costuma dizer aqui, né? Não basta só você efetivar uma situação. Só a forma como você age, você vai expondo as suas ideias para essa galera que é a claque dele, que são os seguidores dele, aí, não importa o que ele faça, vai legitimando o discurso. A pessoa se sente à vontade para xingar uma pessoa só porque o cara lá falou que era contra o filme dela, sendo que ela não tinha atacado ele antes em nenhum momento, entendeu? Me lembrou aquela fala do tio Rei, do Reinaldo Azevedo, falando, porra, eu passei, sei lá, uma década falando mal do PT quase que diariamente, escrevi 2 livros falando mal do PT e nunca me ameaçaram de dar um peteleco. Eu falei mal do Bolsonaro uma vez e fui ameaçado de morte. É isso aí, cara. É isso aí. Mas só corrigindo a informação que eu dei aqui em relação ao Braga Neto, ele não é o único militar da ativa no governo. O Luiz Eduardo Ramos, que é o chefe da Secretaria do Governo, que é o cara que já estava articulando antes e que provavelmente vai ser quem vai passar a articular oficialmente o governo junto com a Câmara, ele é general da ativa do Exército, né? Além dele tem o Hamilton Mourão, que é o vice-presidente, o Augusto Heleno, do GSI, tem o Marcos Pontes, o Bento Albuquerque, Fernando Azevedo, Wagner Rosário e o Tarcísio Freitas. São aí 8 militares, né? E aí eu queria fazer um gancho aqui com o próximo tópico, que também tem relação com esse, que foi a notícia de que o Olavo Minion, que era o assessor especial lá da presidência, o Felipe Martins, ele perdeu poderes lá do gabinete dele, o gabinete do ódio dele fazia, na verdade transferiram para uma outra secretaria, e aí com isso o pessoal ficou falando que ele perdeu poder, que ele estava perdendo espaço, depois ele tuitou dizendo que não, que na verdade estava tudo bem, que foi só uma movimentação. E aí, eu queria ver de vocês o seguinte, o nosso vô, será que ele tá perdendo espaço dentro do governo? Os tentáculos dele estão diminuindo? Porque o Carluxo está quieto, o Felipe Martins aí perdendo espaço, não tem mais ninguém do que o pessoal gosta de chamar de ala ideológica ligada ao Olavo, muito próximo ali no alto escalão. Finalmente o vô tá perdendo espaço ou ele já cumpriu a missão dele, cara? Eu acho que tinha muito como tinha a questão do PSL, né, que você muito bem observou, é parte do governo do ano passado. Eu meio que estou sentindo agora que o governo entrou num 2.0 esse ano, e aí a mão verde oliva chega a estar coçando, né, tá pesando aí. Eu acho que acaba alguém, seja lá quem for que manda de fato na porra desse governo, tá sendo um pouco mais pragmático, decidindo perder menos tempo. Uhum. Então eu acho que realmente tá rolando essa perca de espaço aí.
Eu só fico pensando aqui que esse desmantelamento do gabinete do ódio vê se relaciona um pouco com a CPMI das fake news. Que a gente até comentou que não ia dar em nada, eu não acredito que vai dar em grande coisa, mas tem criado algumas algazarras, a gente vai comentar mais uma delas hoje aqui, tem saído coisas de lá, e acho que gera esse medo, esse receio dessa parte do governo. Acho que se tem tentado desestruturar um pouco dessa milícia digital, tem se tentado desestruturar essa milícia digital, afastar esses personagens, porque quanto mais tempo permanece a CPMI da fake news, mais agentes são envolvidos e a probabilidade de que você encontre o fio da meada dessa merda e você consiga envolver judicialmente mais gente é grande. Você começa a afastar um pouco essas pessoas, a tirá-las de cena, né, a diminuir o investimento em cima disso. Afinal, isso tinha uma função muito maior durante a eleição e nos primeiros meses do governo. Vou arriscar dizer também aqui, uma probabilidade de que o bloco Pega Fogo Cabaré ele desapareça tem relação com a falta de atividade das milícias digitais. Olha, eu não tinha parado ainda pra fazer essa correlação, mas acho que você tem razão, cara. Faz sentido mesmo. E assim, é significativo você tirar do doidão aí do Felipe Martins e colocar um general no lugar, né? E esse general, inclusive, eu acabei de ver aqui que também é da Ativa. Ah, é? Também? O que entrou no lugar dele, né? Flávio Rocha. Também é da Ativa. E isso me leva, sei lá, talvez até querer especular uma transição desse gabinete do ódio de sei lá, cão raivoso nas redes sociais para umas operações um pouco mais abinha aí, um pouco mais pesadas, talvez. É uma possibilidade também. Ou, assim, como eu falei, eles cumpriram já a missão e quando chegar 2022, ali um pouquinho antes, eles voltam com tudo, né, cara? Tipo assim, é só pra fazer o que tem que fazer e depois volta pras sombras, né? Talvez essas sombras sejam o que você falou, né? Não tá animador o cenário não, hein, cara. Agora, o que eu tenho reparado é que a SECOM meio que virou o gabinete do ódio aí no lugar dessa galera e o passador de recibo do governo, né? Porque a Secretaria de Comunicação diariamente vem defender o Bolsonaro de alguma coisa que a imprensa fala dele e tal, em vez de ficar fazendo o que ela tem que fazer, né? Não é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, é o RP do Jair Bolsonaro, né? Como tudo é do Jair Bolsonaro, né? Da Presidência da República. O procurador-geral do Jair Bolsonaro, a secretaria é do Jair Bolsonaro, tudo é dele, né? E não existe mais o cargo, agora só existe a pessoa. Quer comentar alguma coisa, Rodrigo? Não, só você falou que o cenário não é animador, cara. Isso porque a gente tá no bloco Pega Fogo Cabaré, né, cara? Exato. Era pra gente estar aqui rindo, se divertindo, brincando, mas é nesse nível que a gente tá, cara. A gente tem um último ponto aqui que tava... que acho que entraria, né? Olha só onde é que a gente chegou. Isso aqui vai ser o que é divertido nesse bloco. O que é divertido nesse bloco é mais uma bolsonarista arrependida, vamos dizer assim, né? Que a nossa Janaína Pascoal veio dizer que nunca foi. Ela nunca realmente foi uma bolsonarista, ela nunca apoiou isso que tá aí. Ela deu essa declaração. Isso era pra ser divertido. Troféu Pinóquio pra ela, né? Pelo amor de Deus, cara. Isso aí foi... É chamar todo mundo de burro, né, cara? Cara, mas ela tanto não é quanto Dória, não é, sabe? Tanto não é quanto o Witzel, não é? A galera embarcou. Ela foi convidada pra ser a vice dele, cara, na chapa. Como é que ela veio? Cara, metade dos ratos do país foram convidados pra ser vice do Bolsonaro. Essa é uma boa observação. Ai, caramba, realmente. Só pra contextualizar quem não viu, né? Ela deu uma entrevista dizendo que nunca foi bolsonarista, que ela sempre apoiou o Bolsonaro só porque era contra o PT e tal. Enfim, é isso aí. Janaína Pascoal se resumiu a isso. Eu queria tirar aqui um desse programa pra mandar todo mundo que ainda tá falando no dia 18 de fevereiro de 2020 que eu votei só porque era contra o PT e pra puta que pariu e tomar bem no meio do olho do seu porque, mano, decisão muito difícil porra, mano, não dá não, eu perdi a paciência já com essa galera. Não, aliás, vamos falar da Folha mais à frente, que também, hoje ela, enfim, né,
Mas vamos agora... lá, vamos encerrar esse bloco, mas com um pedido Isso. aqui. A gente encerrou esse bloco, o bloco Pega Fogo Cabaré tá quase acabando, porque não tem mais chama, sabe? A chama se apagou. E aí fica o apelo pro nosso ouvinte, Frota. Se você não quer que o Pega Fogo Cabaré acabe, por favor, né? Sabe? Risca esse isqueiro aí. Faz uma troca de isqueiro aí, entendeu? E dá uma agilizada pra que a gente tenha alguma coisa pra colocar aqui. Posta mais foto de alguém nu aí, tenho certeza que você deve ter mais. Então fica aqui o recado pro nosso ouvinte Frota. Então acho que a gente pode seguir aqui a nossa pauta e agora ir para um momento que os ouvintes tiveram uma recepção um pouco fria na semana passada, foram poucos comentários, então fica aqui um aviso para os ouvintes que queremos que vocês falem sobre o Poesia da Semana. Minha terra não tem governo, nem sei se um dia terá. Tem um bando de jumento todo dia a azurrar. Na secretaria tem estrela, no ministério tem atores, que interpretam um papel que nos enche de dores. A chorar sozinho à noite, o povo quer reclamar do preço do combustível para comida cozinhar. Minha terra tem ministros, queria tirá-los de lá, invadir Brasília à noite e a todos enxotar. Minha terra tem jumentos, todo dia a azurrar. Não permita desde que eu morra, sem que volte noutro par, sem que veja saírem todos esses jumentos de lá, sem que ainda viste a economia do Brasil a prosperar. Semana passada a gente teve a poesia do Vitor, essa semana o Diego fez a poesia, semana que vem eu não vou fazer poesia. Então vocês já saibam disso, de antemão, quem nos escuta, saiba que se vocês não enviarem poesias, não enviarem poeminhas para serem declamados aqui no programa, vai acabar o momento Poesia da Semana. Então para os 10 ouvintes que gostaram desse momento, mandem as suas composições. É livre, a expressão é livre aqui, esse é um programa com arte. Mande seu poema para ser lido no ar. Pode até ter dedicatória. Pode ser paródia, pode ser em prosa, pode ser em verso. Excelente, Rodrigo. Fica aí o aviso para nossos ouvintes. Espero que vocês atendam aí. E o que eu gostei, Diego, é que ele falou, na próxima semana eu não vou fazer poema, então quer dizer que ele vai gravar no carnaval, hein, Diego? Tivemos folga, ele vai bancar aí, hein? Boa sorte para você. Primeiro que aqui em Vitória já é carnaval. Se eu te falar que verdade. Vitória já faz 4 semanas que a gente está no carnaval. Esse negócio de carnaval uma semana só, isso é um negócio que não faz muito sentido, não. Depois que a semana do carnaval por si só, a semana do carnaval por si só, ela é uma coisa fora do tempo. Ela é uma brecha no tempo. Então a gente desconsidera. Quando a gente fala próxima semana de trabalho, é sempre pulando a semana do carnaval. Então tá. Tá dado o recado. Então vamos agora para a parte que todo mundo acha chato. Começando aqui o momento, a parte que todo mundo acha chato, que hoje está recheada. A gente vai começar com o caso que mais tem sido comentado nesse momento na imprensa, que está em todos os grupos de Zap Zap, inclusive com compartilhamento de vídeo inadequado pelo Flávio Bolsonaro em redes sociais. A gente vai falar sobre a possível execução de um miliciano na Bahia ligado à família Bolsonaro, de certa maneira, ligado à família Bolsonaro. A gente tem aqui no programa um especialista em mortes trágicas. Eu já ia pedir para o Diego comentar como que ele tem acompanhado esse caso. A gente passa mais detalhes, mas é um caso que ele já está na mídia, né? Todo mundo tem visto o que aconteceu depois da execução desse miliciano lá na Bahia. Então, como é que é o nome do cara que foi eliminado aí do BBB? Lucas. Então aqui pro nosso ouvinte Lucas, que acabou de sair aí da casa mais vigiada do Brasil e não estava acompanhando nem o Midcast Política, nem as notícias que estavam acontecendo no país, eu vou fazer aqui um breve resumo do senhor Adriano Magalhães da Nóbrega, né, que era reconhecidamente miliciano aí do escritório do crime no Rio de Janeiro e que, né, tinha aí uma série de ligações com o gabinete do Flávio Bolsonaro, né, tinha parente dele que trabalhava lá naquele esquema da rachadinha. Aí a polêmica começou quando o Ministério da Justiça
de Segurança Pública divulgou a lista dos mais procurados, né? Aquele bem cartaz de faroeste, assim, recompensa de $5.000 por informações. E o nome deste senhor não estava, né? Ele que é reconhecidamente aí era uma grande liderança das milícias no estado do Rio de Janeiro. E aí a imprensa ficou, por que não tá? Por que não tá? Algum tempo depois o encontraram aí já num sítio na Bahia, morto, né? Mais uma ação militar, que, só para ressaltar, não importa o partido do governador, a polícia militar sempre vai ser a polícia militar. Então, aí, em ação da polícia, né, ele foi encontrado morto, e aí começou o butthurt, né? O primeiro foi o Flávio Bolsonaro, né, que foi o primeiro a se manifestar, trouxe aqui denúncia. Acaba, aí já chegaram a meu conhecimento, que há pessoas acelerando a cremação de Adriano da Nóbrega para assumir com as evidências de que ele foi brutalmente assassinado na Bahia. Rogo às autoridades competentes que impeçam isso e elucidem de fato o que houve. Aí depois o excelentíssimo senhor presidente veio a público dizer que ele quer que faça uma perícia isenta, ou seja, ele que teve uma ampla base de apoio da Polícia Militar, né, que tem aí nessa categoria aliados seus, que diz que defende os militares em geral, aparentemente não confia na PM, né? Diz que quer uma perícia isenta de um criminoso, reconhecidamente, a quem ele chamou de herói, né? Diga-se de passagem. Bolsonaro disse que que esse cidadão, Adriano, já tinha sido homenageado pelo senhor Flavinho Bolsonaro aí com uma medalha na Assembleia Legislativa do Rio, e aí o presidente disse que ele era um herói que foi assassinado pela polícia do PT, porque o governador da Bahia é do PT. E aí disse que sua possível execução foi queima de arquivo. Algum tempo depois, dois jornalistas da Veja estavam em frente à propriedade, que nós comentamos na semana passada, que era o único deputado do PSL naquela cidade, por coincidência, e aí a PM aparentemente os levou para esclarecimentos até a delegacia, né, neste estado totalmente democrático, com liberdade de expressão que nós estamos vivendo agora, onde dois jornalistas são parados pela PM por estar na frente do endereço de uma pessoa que está sendo notícia. E aí hoje, colocar a cereja de bosta no bolo de merda, o excelentíssimo senhor senador publicou um vídeo completamente agressivo a qualquer ser humano que tenha um mínimo de, de amor no seu coração, mínimo de decência na sua vida, que é um vídeo supostamente da autópsia do corpo, né? Inclusive eu quero aqui aproveitar e dizer que miliciano pode não ser gente, mas me solidarizar com a família, porque esse cidadão devia ter mãe, né? E ver aí a figura do seu filho exposto dessa maneira não deve ser a melhor coisa de se assistir. Fora a capa da Veja também, né? Agora, eu não sei nem se esse vídeo que o Flávio Bolsonaro compartilhou, se isso é realmente um vídeo do IML. O que a informação que chegou é que não seria um vídeo do IML nem lá da Bahia, nem do Rio de Janeiro. Então aquilo ali provavelmente é mais um dos muitos vídeos agressivos que esse pessoal compartilha entre si em grupos de WhatsApp. E a pessoa pega aquilo e divulga, assim. Tanto com a intenção de criar um burburinho, quanto pela falta de noção mesmo da realidade. Que é compartilhado por essa família inteira. Então, eu tenho uma teoria que é a seguinte, cara. 1 ou 2 dias antes do Bolsonaro tuitar daquela forma, né, querendo associar a morte do Adriano ao PT, né, de alguma forma maluca. E aí, em relação ao tweet do Flávio Bolsonaro sobre o vídeo, né, dessa aparentemente fake autópsia, eu queria saber se vocês concordam comigo que, por exemplo, o Flávio Bolsonaro foi o primeiro, né, a tuitar sobre o caso, depois que já tinha saído a notícia que tinham interrompido a cremação. Aí depois o Bolsonaro se pronunciou, tipo assim, do nada, ele simplesmente podia ficar quieto como ele ficou em várias outras situações, e aí no tweet seguinte já associou o PT, e aí aparece agora o Flávio Bolsonaro chutando o balde. Vocês acham que ele chutou o balde porque a narrativa de tentar vincular a morte do cara ao PT de alguma forma maluca, e aí começa a relembrar Celso Daniel, não deve ter funcionado do jeito que eles esperavam, e aí chega o Flávio Bolsonaro com um vídeo agressivo desse para chutar o balde e desviar o foco? Ou vocês acham que é só maluquice desses caras e a narrativa de tentar associar a morte do miliciano ao PT vai continuar sendo construída? O que vocês acham, cara? Cara, eu já tenho até uma paródia pra isso aqui, se quiser. Agora, mas agora, assim, ao vivo aqui, ao vivo. Aí vem o desespero,
machucando o capitão, ele ataca o PT e perde o resto da noção. Isso é desespero, cara. Isso parece aquela cena de novela, sabe? Que é o bandido, o vilão da novela, que ele faz todas as tramóias, faz todas as tretas, e quando ele vê ali no horizonte a chance dele ser descoberto, ele vai e ataca primeiro. Sim, sim. Vai e ataca primeiro. Quem tá assistindo a Avenida Brasil, isso é tática Carminha. Tática Carminha. É a tática Carminha, cara, porque ela tá lá atraindo o tufão desde sempre, sabe? Desde sempre. Mas aí, quando existe a possibilidade de que ela seja descoberta, ou antes mesmo disso, ela pega ali qualquer chance pra atacar e falar, nossa, olha só como é que eu tô sendo traída, como é que eu tô sendo passada pra trás. É isso, cara, é a tática Carminha. Não, e eu acho que você, assim, acerta bem quando fala do desespero, porque o tweet que ele fez, que acho que foi um dos tweets mais longos que ele já fez, ele postou uma imagem com todo um texto e tal. Cara, ele conseguiu ser humanista até no texto, porque ele fala que a atuação da PM da Bahia, sob a tutela do Rui Costa, não procurou preservar a vida de um foragido, sendo que ele é o primeiro a falar que bandido bom é bandido morto. E aí, nesse caso específico, ele quis bancar aí um cara defensor de direitos humanos e falar, não, mas tinha que preservar a vida mesmo ele sendo um foragido. Cara, é total desespero. A nota dele, né, no tweet dele, que é tipo como se fosse uma nota, o cara mistura tudo. É como se ele pegasse a música do Djavan, pega palavras-chave dentro de uma caixa e joga lá pra formar alguma situação. Porque na mesma nota ele tá falando de Celso Daniel, ele fala do Lula, ele fala da Lava Jato, ele fala do Adélio, ele mistura tudo numa nota só, num bolo só, e joga lá, cara. Realmente só pode ser desespero essa situação. Quando surgiu o caso, assim, claro, é um pouco difícil dizer que isso não é queima de arquivo, sabe? O sujeito, ele não morreu de coronavírus, sabe? Ele não morreu de dengue, ele não sofreu um acidente de carro, sabe? Ele não morreu de velhice, ele morreu de tiro, ele foi matado. É um miliciano, é assassinado, e se eu dizer que não é queima de arquivo. Agora, eu não vi os detalhes sobre a ação da PM. Acho que é uma coisa que se a gente quisesse falar um pouco mais de competência sobre isso, teria que ver detalhadamente a ação da PM. Porque sem isso, a gente pode até desconfiar e se perguntar, peraí, isso foi realmente uma ação organizada pela PM da Bahia? Ou não? Nem isso a gente consegue afirmar sem ver isso com detalhe. E, aparentemente, a família Bolsonaro está muito bem informada sobre tudo o que aconteceu. Ninguém mais está com tanta informação quanto eles, pelo visto. Assim. Junto a isso, ao que veio depois dessas declarações, dessas manifestações do presidente e do filho dele, 20 governadores dos estados brasileiros publicaram uma carta assinada pelos 20 governadores se manifestando contra esse tipo de relação entre poderes. Não deve acontecer ali. Muita instância de poder não deve acontecer, né? Porque você está misturando o que a presidência da República tem a ver com isso. Porque de onde veio essa ideia? Por que a presidência resolveu se manifestar com isso e interferir no trabalho dos estados? Isso é uma coisa completamente disparatada. Passada de recibo mais forte foi o Bolsonaro vir dizer que queria uma perícia independente porque a gente tem que verificar lá se não vão plantar alguma conversa de WhatsApp, se não vão plantar áudio no celular deles, porque daqui a pouco eles vão plantar áudios. Como assim? Sabe? Como assim? De onde você tirou essa ideia? Sabe? Isso é a passada de recibo mais evidente, mais descarada que teve até o momento. Não, e mais uma vez eles criam tanta confusão, né, numa situação que até o caso do jornalista lá da Veja detidos pela PM fica em segundo plano, né, cara? Porque foi uma outra coisa absurda nesse caso, né? Como é que é? Quer dizer, a PM, ela tá de olho lá na cena do crime, eu até entendo que isso seja uma prática normal, mas quer dizer que não pode chegar jornalista lá pra olhar como é que é a situação, que você leva eles pra delegacia? Como é que funciona isso, cara? Realmente, esse caso ele tá estranho do início ao fim, cara. Tem ponta solta pra tudo que é lado, é um disse-me-disse, e vão acabar conseguindo criar uma narrativa que vai depois circular nos grupos de Zap, associando a morte desse cara ao PT, cara. Eu não tenho dúvida disso. E para se livrar disso, eles nem precisam de tanto, porque a gente chegou num ponto em que jornalistas não podem fazer a cobertura sobre o assassinato de um criminoso. Mas, de alguma maneira, o Flávio Bolsonaro tem acesso a supostos vídeos da autópsia de uma investigação em curso. E ele se dá a liberdade de publicar isso. E com ataques a um governo, com ataques a partido político. Onde aconteceu isso, sabe? A gente sabe onde aconteceu. Foi quando a gente permitiu que o Bolsonaro
elogiasse o Ustra no processo de impeachment da Dilma. A gente permitiu que isso acontecesse, ele não perdesse o cargo. Agora a gente pode ter senador publicando material que supostamente seria de uma investigação em curso, publicando, jogando e atacando os outros assim, sem ter o menor receio de que ele vai perder o cargo, de que vai ter algum tipo de reprimenda. Sim, é muito surreal, cara. Toda essa história chega a ser meio inacreditável. E vale ressaltar que do vídeo dele era tentar construir a narrativa de que houve tortura, né? Antes do... Isso, verdade. Não, e tipo assim, por que isso, entendeu? Por que ele quer construir essa narrativa? Que houve tortura ou não houve? O que isso vai mudar no caso, né? Eu confesso que algumas coisas desse caso eu não consegui entender qual é a ideia deles final, assim, o que eles estão querendo com isso, porque está tudo muito confuso para mim, né? Acho que é se colocar publicamente na posição de quem deseja a verdade. Eu quero que a verdade seja revelada. Tá falando sobre o assunto, né? Eu quero que a verdade seja revelada porque não tenho nada a esconder. Pode ser, cara. Bom, mas falando, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, a gente já falou bastante aí sobre esse caso, que com certeza ainda vai ter muito desenrolar ao longo aí das próximas semanas. Mas a gente falou aqui do jornalista da Veja, acho que a gente pode puxar o próximo tópico, que foi o ataque grotesco sofrido pela Patrícia Campos Mello na CPMI da Fake News. Também foi, acho que no próprio dia que a gente estava gravando aqui, né? Rolou essa situação, mas a gente não conseguiu comentar porque a coisa tinha acabado de acontecer. E aí logo depois o Bolsonaro, né, atacou, não só o Bolsonaro, né, antes o Eduardo Bolsonaro aproveitou o que aquele cidadão falou na CPMI para atacar a Patrícia Campos Mello, e aí os bots e toda essa galera do gabinete do ódio também. E aí hoje o Bolsonaro, assim, mais uma vez ele baixou o nível. Quando você acha que ele não pode mais baixar o nível, ele vai lá e consegue. Vocês querem explicar aqui para o ouvinte mais desatento o que aconteceu sobre essa situação da Patrícia Campos Mello? A gente não vai repetir o que o comentário. Nem aconselho que as pessoas fiquem vendo esse tipo de comentário, mas é só saber que mais uma das muitas coisas que seriam suficientes para poder imputar quebra de decoro. Não tem decoro nenhum no executivo. Não tem decoro nenhum na presidência. Já faz um bom tempo, né? Isso que ele repetiu foi algo que já havia causado furor na semana anterior, né? E algo que já havia sido desmentido publicamente também, comprovado que era o contrário. Esse sujeito, o Hans River, que ele trabalhou numa empresa chamada Iacos, e prestou um depoimento à CPMI das fake news, no qual ele negou que havia fornecido informações por uma reportagem da Patrícia Campos Mello na Folha, já de bastante tempo, a reportagem que demonstrava que a compra de pacotes de mensagem dessas empresas que disparam mensagens por WhatsApp, ela tinha sido feita de uma maneira em que não adiantava você requisitar os dados do WhatsApp, porque eles registravam diversas contas em chips, até de pessoas aposentadas, registravam na conta de várias pessoas, você não conseguia seguir aquilo por esses modos, assim. Ela demonstrou isso com essas informações da reportagem, e ele, no depoimento, ele negou que tinha passado esse tipo de informação, e ainda insinuou que a jornalista teria tentado, entre muitas aspas, comprar a informação com favores sexuais. De imediato, óbvio, a jornalista se manifestou e em pouquíssimas horas publicou essas conversas que ela teve com o Hans River, publicou os prints das mensagens e áudios, demonstrando que ele tinha mentido durante a CPMI, o que é crime, por sinal. Ele foi chamado novamente para depor. O fato é que ela mostrou quais foram as conversas, mostrou o que havia sido dito, ou que a reportagem que ela havia publicado anteriormente trazia informações reais, e o que, isso é importante, afeta diretamente a investigação sobre a legalidade da campanha do Bolsonaro. Isso afeta diretamente, porque ali você tem já uma comprovação de que teve compra de pacote de mensagem, você tem uma comprovação de que a campanha foi feita ilegalmente. Isso aí pode gerar a comprovação de que teve caixa 2. Então isso é de risco, isso é um risco muito grande para a chapa inteira. Então daí a razão também dele querer se manifestar sobre isso. E a manifestação que ele vem a público fazer é, obviamente, ignorando o que você já tinha comprovado, que o cara mentiu,
e ele considera como se o cara tivesse dito verdade. Fala, como se existisse ainda alguma dúvida sobre o que ele disse, como se o que ele disse pudesse ser verdade, como se a Patrícia Campos Melo realmente tivesse oferecido favores sexuais em troca de informação. Então, esse tipo de comportamento, que já é recorrente na presidência também, né? Ele ignora completamente os fatos, ignora o que está comprovado. Vamos pegar aqui o que eu sei que o meu público vai gostar, eu vou jogar isso pro público. Foi o que ele fez. Claro, cada vez mais ele baixa o nível, e chega a um ponto em que boa parte da sociedade fica com receio. Nesse caso, os comunicadores, os jornalistas do país, já têm tentado encarar essa briga de frente faz um tempo, quem faz jornalismo sério no país, porque é uma parada entre o governo Bolsonaro e o jornalismo de qualidade, o jornalismo investigativo. O que o governo quer é que não exista jornalismo. É que tudo seja feito como ele trabalha com a SECOM, que tudo que os jornais publiquem seja propaganda do governo. E é basicamente assim que você age em ditadura. Você não pode publicar nenhuma reportagem investigativa, você não pode demonstrar com a investigação por parte de jornalistas que crimes acontecem no governo. Assim é muito fácil você dizer que na ditadura não tinha corrupção. Claro, você não podia publicar nada. Você não podia mostrar nada. Não podia nem investigar, né, cara? No universo do Bolsonaro é isso que deveria acontecer, sabe? Você não mostra nada. É assim que ele se comportou todas as vezes que se publicou, se demonstrou, se comprovou que o governo comete crimes. Se comprovou que ele está ligado a práticas criminosas. Agora você rechaça isso e joga pro alto e xinga pra gente começar a falar do xingamento. Que foi basicamente o que aconteceu. E fica aqui nossa solidariedade a Patrícia Campos Melo, primeiro pela afirmação daquele cidadão na CPMI da fake news e agora depois desse ataque aí do Biruliro, esse ataque grotesco dele, com aquela claque dele maluca lá no que estão chamando já de cercadinho, né, do Planalto. E o pior, cara, pra mim, duas coisas, né? Primeiro, a galera aplaudindo e rindo. E aí, uma outra coisa que eu achei curiosa é que a pessoa que tá filmando, claramente, ele é o repórter da TV Brasil, porque tem um microfone logo à frente dele da TV Brasil e ele funciona como repórter ali da matéria, mas também como assessor ali do Bolsonaro, né? Dizendo, não, fala isso, fala aquilo. Lembrando ele ali do que ele tinha que falar. Sim, assim, realmente bizarro o que aconteceu hoje. E o que eu acho também engraçado é que agora vem a Folha com um editorial, com reportagem, né? Falando, nossa, mas tá cada vez mais absurdo isso e tal. Não diga, Folha, sério mesmo? Mas na hora de apoiar, né, as políticas do Paulo Guedes e falar que independente do que o Bolsonaro fala e independente do que os outros ministros falam, a economia vai bem, o Paulo Guedes está tocando a agenda liberal e tal. Isso no editorial deles. Aí agora fica surpresa por conta de mais uma baixada de nível aí que o Bolsonaro faz, que é o que vai cada vez mais piorar, né, cara? Cara, começa que o cara chega pra depor com a camisa aberta até o meio do peito, assim. Só faltou um argolão, assim, de ouro pra ficar o bicheiro, né, do tradicional. E aí o cara vem... Cara, é muito retrato desse governo. O cara chegar assim, pagando de machão, falando que a mina quis. Porque eu sou irresistível, porque... puta que pariu, velho. E assim, realmente, se fosse um país sério, como o Rodrigo falou, o depoimento desse cara dava pra derrubar o governo, saca? Porque ele fundamenta, e aí tipo, prova material em arrodo, né, que a própria Folha já publicou matérias e matérias, mas infelizmente a gente sabe que não vai dar em nada, porque o establishment não quer, porque o judiciário não quer, então, sei lá, não vou nem gastar meu latim. Só vou dizer que é uma pena que as pessoas têm que submeter a isso ainda em 2020. Agora, Diego, sabe, eu concordo com você que só desse modo a gente não para esse governo. Agora, sabe o que consegue parar esse tipo de establishment? O que consegue parar esse tipo de roda? O que consegue fazer isso parar de girar? Greve, porra! Isso! Gente, eu tô tão feliz. Pelo menos alguém, né? Porque eu sou servidor público, sou parasita, né? Servidor público federal, trabalho na universidade, estou tentando instigar a minha federação a tomar ações mais contundentes contra esse governo desde o ano passado, mas não tá dando certo, o pessoal tá muito tímido, tá todo mundo com medo, todo mundo arregando, aí os petroleiros foram lá e estão representando até agora, né? Então tá sendo muito bacana de se ver. Terceira semana já de greve, né?
Já tá a greve mais longa desde 95. Exato. E aí a justiça tinha considerado ilegal a greve essa semana, mas parece que eles iam recorrer sobre isso. Não sei se já teve alguma liminar, alguma coisa. Ainda mas não. Aí, a TST que tem que vir, demora um pouco. E aí a questão que iam demitir os petroleiros lá daquela fábrica parece que voltaram atrás hoje, né? Foi temporariamente suspenso. Na verdade não voltaram atrás, né? A justiça suspendeu, né? Porque a empresa falou que não tem, como não demitir, porque já foi fechada a fábrica, né? Então, o que eles vão negociar agora são os termos da demissão, na verdade. Ah, entendi. Mas aí, vocês acham que isso vai impactar pode chegar a impactar o governo? Porque eu vi a Petrobras dizendo que não afetou a produção. Que é sinal de que afetou a produção. Se o governo tá calado sobre isso, a imprensa tá calada sobre isso, quer dizer que tá funcionando, cara. Tá funcionando. Não, acho que a imprensa tava calada, cara. Agora, nos últimos dias, eu tenho visto alguns veículos já falarem, inclusive no G1 já tá saindo. A Lopretti fez um episódio do Assunto, podcast lá do G1, falando só sobre isso, com clickbait no título, mas assim, com bastante informação. Acho que no início realmente eles estavam cagando, mas agora acho que já viram que o negócio é sério mesmo, né? E essa história do Ministério Público pedir a prisão do gerente da unidade lá da Petrobras por manter em cárcere privado os grevistas? Porque tem aquele mínimo lá que a justiça determina, né, que fique em operação. Então, o gerente da fábrica decidiu que essa galera que entrou para ficar esse mínimo ia ficar lá. Eles ficaram, 296 horas, 300 e tantas horas presos lá dentro, sem poder sair, tendo que trabalhar aí de sol a sol praticamente, de boinha. Coisa tranquila, coisa aí de governo democrático, de patriota. Eu acho que a empresa vai defender o cara, vai rolar por aqui, pra colar, e talvez ele não seja preso de fato, né? Provavelmente não. Mas assim, dá uns 10 centavos, assim, de, meu Deus, né? Quando o Ministério Público faz alguma coisa que realmente condiz com as atribuições dele. Mas vocês acham que isso vai ter repercussão para atingir o governo, ou daqui a pouco isso já vai ser esquecido? Cara, depende do quanto vai se estender. Porque daqui a um tempo, se a greve começar a aumentar, aí vai começar a afetar abastecimento. Uhum. Aí a coisa muda de figura. E aí se os caminhoneiros resolverem embarcar de vez, que eles já fizeram os ensaios, né? Vaporização segunda-feira agora, diz que amanhã tem de novo. Já cria-se um clima que a coisa pode mudar de figura. Vamos lembrar que o contato do governo com os caminhoneiros é o Onix, e ele não tá feliz. É verdade, cara. Bem lembrado. Agora, assim, um comentário sobre essa questão da fábrica. Eu acho foda, cara, porque a galera não tem nem coragem de inventar uma mentira que faça sentido. Porque olha só, a porra do país é uma fazenda, desde metade da Amazônia até o Rio Grande do Sul. É tudo fazenda nessa porra. E você me fala que uma fábrica de fertilizante dá prejuízo? Como, cara? Me explica. É só se você fizer questão de fazê-la dar prejuízo. Porque, assim, se tu fizer um negócio que é mais ou menos meia boca, vende, porque a porra do país é uma grande fazenda, velho. Eu acho que, pelo contrário, deve ser uma das fábricas que deve estar dando teria capacidade de dar mais lucro, por isso que eles estão acelerando a privatização dela. É a única explicação possível. Esse é um ponto que eu não via ninguém questionar até o momento. Nas reportagens que eu li, ninguém realmente levanta essa questão, a análise da produtividade, do mercado que teria os produtos feitos lá, né? Não quero comentar muito mais coisas sobre isso, não. Só ressaltar, como disse o Diego, né, que esse é um momento importante para a gente ter greves, e que o efeito dessa greve depende muito da duração dela e de quanto ela vai se estender. Então fica o recado para as centrais sindicais que nos acompanham. Certamente cada central sindical do país coloca lá no radinho, né, para tocar o midcast para todo mundo ouvir. Então fica aí o recado para as centrais sindicais que a gente tem um bom momento, Brasil, para uma greve geral, assim. Se você quer dar um incentivo para a greve dos petroleiros hoje, se a gente juntar a greve dos petroleiros, greve de outras categorias também. Mesmo que a gente não conseguisse uma greve geral, mas se a gente começa a parar outros setores em torno dos petroleiros, a gente consegue surtir um efeito muito mais rápido. Mas aí seria reivindicando o quê, cara? Pra mim, quando eu vejo esse tipo de situação, pra você conseguir o apoio da população, posso estar equivocado, tá? Você tem que ter uma pauta que realmente seja, assim, visível.
o dos petroleiros a gente já sabe. Agora, uma greve geral seria o quê? Contra o governo, de uma forma Isso eu vou te dizer genérica? que praticamente todas as categorias no Brasil hoje têm requisições pautáveis, assim. Praticamente todas as categorias têm requisições pautáveis. Nem sempre se tem a organização suficiente para poder puxar uma greve, que é uma coisa muito complicada. Mas as greves de setores próximos aos petroleiros, inclusive como apoio à pauta dos petroleiros, que afeta cada uma das categorias que estão em volta, é algo que é possível. Entendi, cada um puxar as suas, mas assim, não necessariamente com o mesmo tema, né? Cada um puxando pro... Do mesmo modo como afeta, né? Do mesmo modo como os caminhoneiros poderiam puxar uma greve dos caminhoneiros agora. É porque o pano de fundo que une todas essas greves aí em torno dessa questão de infraestrutura de transportes é o claro caminho de privatização da Petrobras e a política de preço do combustível no país, que está servindo só ao lucro da Exxon e da Chevron, e não ao povo brasileiro como eu acho que uma estatal deveria servir. Ficou a ideia louca aí. Mas todas as estatais que elas têm risco de serem privatizadas, ou que elas mesmo que já tenham passado por um processo de abertura de capital nos últimos anos, elas já têm motivo suficiente para iniciar uma greve. Sim, com toda certeza. Então é assim que a gente encerra o nosso bloco, todo mundo acha chato, chamando o Brasil para greve, porque agora sim, como eu falo, desde o início, desde a minha primeira participação nesse programa, eu digo, o nosso patrão é um comunista. Bom, vamos então para as dicas culturais. Eu vou começar aqui sugerindo aos ouvintes. Muitos não vão aderir ao que eu vou sugerir, que é o Unidos do Netflix. Nesse carnaval que está vindo por aí, caso você esteja ouvindo na data de lançamento aqui, no final de semana de lançamento desse episódio, se não esquece o que eu falei, que é sempre uma boa companhia para quem não curte muito os blocos, não curte muita confusão, acompanhar aí o Netflix aí por 4, 5 dias seguidos. Eu recomendo a nova temporada de Vikings, que está disponível lá no Netflix. Para quem ainda não conhece Vikings, recomendo aí, é uma série de bom entretenimento, né, com pitadas históricas e tal, pra quem gosta de produções de ação. Bom, é isso, é só isso que eu tinha pra falar aí. Eu tenho duas indicações, vamos colocar 3 agora, vai vir uma indicação. A primeira, como sempre, é um podcast. Minha sugestão de podcast hoje é o podcast Marca Página, um podcast de clube de leitura. Os integrantes leem um livro e gravam 3 episódios sobre cada livro, um episódio quando eles compram o livro, falam da sinopse, falam da capa, dizem o que eles acham que vai estar contido naquele livro. Um segundo episódio, depois de ler até a metade do livro. E um terceiro episódio, depois de terminar o livro, que é quando eles fazem a análise. Então é um podcast que dá para você acompanhar com a leitura. Você pega o livro no começo, lê uma parte durante uma semana, escuta mais um episódio, lê outra parte na outra semana e aí escuta o restante. Então funciona como um clube de leitura. Achei uma boa ideia. Aí tanto para quem não quiser embarcar no Unidos da Netflix, de repente vai usar esse tempo do carnaval aí para começar uma nova leitura. Mas já que a gente falou de streaming, tem um filme que concorreu ao Oscar agora e que tá na Netflix, é distribuído pela Netflix, e que acho que vale muito a pena ser assistido. E eu falar dele até porque talvez ele tenha sido vendido de uma maneira um pouquinho errada. O trailer não faz jus ao que está contido lá, que é o História de um Casamento. História de um Casamento, você assiste o trailer, você acredita que aquele é um filme só sobre o fim de um relacionamento amoroso e que ele talvez seja um filme piegas ou um filme romântico, não sei. Mas na prática, a História de um Casamento fala sobre a judicialização da vida. Usa a ideia de um divórcio para mostrar como que a partir dos trâmites legais que nos são impostos pela nossa sociedade, nós somos destruídos. Nossas relações interpessoais, elas são destruídas. Então esse é um filme, não é um filme alegre de se assistir, mas ele também não é um filme sem graça. Ele é bem engraçado e ele ainda termina com uma mensagem interessante pra gente ter nos dias de hoje. Não judicialize a sua vida. Terceira indicação é, ao contrário de tudo isso, fecha o computador, fecha a Netflix, deixa o livro pra ler depois e vai se embebedar e curtir o carnaval. Eu vou dizer que o podcast Marca Página, eu vou ser o ouvinte assíduo dos primeiros 2 episódios pra cada livro, porque eu nunca termino a porra de um livro que eu começo a ler. Mas aproveitando aí a última dica do Rodrigo, para você cair no carnaval, se você vai fazer aí
um bloquinho na sua casa, se você é DJ pendrive, eu quero trazer aqui a palavra do queridíssimo Zé Cabaleiro, que lançou aí umas semanas atrás o EP chamado Escória, que são marchinhas de carnaval aí com um bom tom de crítica a este governo escroto, né, e a toda a corja que o segue. E aí são marchinhas legais, infelizmente são só 4, mas são marchinhas bem legais. Aí eu deixei aí o link na postagem, tanto de uma playlist no YouTube com as 4, quanto do álbum no Spotify, caso você seja aí um burguês safado. Excelente, cara. Já adicionei aqui na minha playlist. Vou ouvir depois amanhã. É isso, gente. Fechamos por aqui. Vai ter episódio semana que vem? Não. Pode até ter. Eu vou atender no meio de um bloco e eu não vou estar soando muito coerentemente, mas se você quiser... Então fica aí o aviso, ouvinte, depois no dia que a gente não deixou aqui vocês avisados, semana que vem não tem episódio do Midcast Política, voltamos aqui na outra semana pós-carnaval, espero que todos sem ressaca, e é isso, né? Daqui a 2 semanas a gente está de volta, beleza? Beleza. Então agora vamos aqui dar tchau para os nossos queridos 10 ouvintes e até a próxima. Boa folia para todos. Valeu. Valeu! Usem camisinha!